Uma das reivindicações do movimento feminista está atrelada ao abuso da posição de homens na sociedade perante as mulheres. O movimento argumenta que homens usam qualquer pretexto para assediar ou desmerecer o sexo feminino. Alguns que contra-argumentam as reivindicações feministas, infelizmente desprezam que algumas percepções desse movimento estão plenamente corretas. Ou nós vamos negar que de fato há assédio, homens que agridem suas mulheres, homens que abusam de seus status para rebaixar ou se aproveitar de mulheres. É comum que movimentos conservadores respondam ao feminismo, mas é terrível que isso aconteça fechando os olhos ao machismo que existe, não apenas no mundo, mas infelizmente nos arraiais mais religiosos. Ficou muito conhecido recentemente o caso de um motorista de aplicativo que assediou um adolescente de 17 anos. Mesmo depois dela informar sua idade, o motorista continuou insinuando cantadas de cunho muito sexual. Depois que a moça divulgou o vídeo e este viralizou pela internet, o homem se justificou colocando a culpa nas roupas da moça. Esse tipo de postura enoja qualquer homem de verdade e claramente não justifica esse tipo de prática. Homens falhos usam qualquer justificativa para tentar se isentar de seus pecados sexuais, ou mesmo de suas formas imbecis de pensar. Doutor Fantástico, de 1964, filme dirigido por Stanley Kubrick, é uma sagaz sátira a essa postura de indivíduos do sexo masculino. O título original do filme é um pouco longo: Doutor Strangelove, ou Como Aprendi a Parar de Me Preocupar e Amar a Bomba. É isso mesmo. O filme conta a história de um general que ordenou o lançamento de armas nucleares na Rússia por tropas americanas. Isso em si já é assunto polêmico o suficiente, porque não havia nenhum ataque iminente russo às tropas ou ao solo americano. Ainda assim, havia, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria e a corrida de superação tecnológica e militar entre os Estados Unidos e a União Soviética. O contexto de muitos filmes da época mostra a supremacia americana contra os impiedosos russos. Enquanto nós tentamos imaginar o real motivo pelo qual o general Buck Turgidson ordenou esse ataque, quebrando a cadeia de comando, os políticos se reúnem para tentar reverter a situação. Enquanto isso, Peter Sellers nos entrega uma tripla atuação como o Capitão Lionel Mandrake, que interage com o general Buck, o presidente M dos Estados Unidos, escondido até aparecer já perto do final, e o pitoresco ex-nazista Dr. Strangelove. Enquanto Mandrake tenta inutilmente descobrir o código secreto que impediria o bombardeio no solo russo, o presidente dos Estados Unidos conversa com o presidente russo e descobre que eles possuem a bomba do fim do mundo. Essa bomba seria ativada se os russos fossem atacados e teria o poder de dizimar todos os seres vivos da Terra por cerca de 100 anos. Desesperado para tentar evitar o fim do mundo, o presidente não sabe o que fazer, e Mandrake tenta dialogar com o general Buck, a fim de convencê-lo a dar outra ordem e parar o ataque. Até que então, o general Buck, ao conversar com Mandrake, culpa a suposta fluoração da água ser uma arma química russa. Essa suposta arma química teria feito Buck falhar sexualmente com a mulher. Ou seja, Kubrick, que também é roteirista, satiriza o orgulho sexual de certos homens, mostrando que eles seriam capazes até mesmo de provocar uma guerra nuclear, porque falharam na cama. Não fosse suficiente, Kubrick satiriza ainda mais o vigor masculino quando os políticos, já nas vésperas de não ter como escapar da catástrofe, chamam o Dr. Strangelove para o diálogo. O excêntrico doutor se mostra um homem cheio de toque, que constantemente luta para não fazer a saudação nazista. Conforme o filme e o mundo chegam ao fim inevitável, Dr. Strangelove deixa seu lado nazista supremacista surgir, sugerindo que eles deveriam esconder-se debaixo da terra, formando uma sociedade subterrânea. Essa sociedade seria formada pelos melhores homens, e para que eles pudessem prosperar, deveria existir uma proporção de 10 mulheres para cada um deles. Essas mulheres seriam escolhidas cuidadosamente, segundo suas características físicas. A ironia é que os Estados Unidos, que tanto combateram os ideais nazistas na Segunda Guerra Mundial, passaram a concordar com eles, quando o discurso muda para um cunho sexual atraente. Qual homem não queria ter 10 mulheres a seu dispor, para usufruir delas o quanto quisesse? No ápice de seu argumento de loucura e empolgação, Dr. Strangelove se levanta de sua cadeira de rodas, como numa tentativa de chamar a atenção do presidente para seus argumentos. A postura, que remete a uma ereção, mais uma vez evoca o machismo que leva homens a deixarem de pensar sobriamente, para serem levados pelos seus impulsos sexuais. A mensagem de Kubrick é ácida. Homens impotentes são capazes de uma guerra por causa de suas falhas. Homens impotentes são capazes de concordar com eugenia e aceitar a destruição do mundo para justificarem uma orgia poligâmica. O filme é uma sátira, mas traz uma temática profunda e importante. Alguns homens não pensam com a cabeça, são levados apenas pelos seus apetites sexuais desenfreados. Para Kubrick, homens são capazes de uma guerra e do fim do mundo para justificar sua força sexual. Limitando masculinidade a questões meramente físicas, ou a colocar a comida na mesa, ou a serem fortes sexualmente, muitos homens deturpam o que de fato significa masculinidade.
Indivíduos que apresentam uma fúria energúmena e seguem uma tradição de estúpidos. Dentro de muitas igrejas, isso se dá quando homens reivindicam sua posição de liderança a fim de subjugar suas mulheres à vergonha, quando estes nem sequer se prestam o favor de abrir a Bíblia uma vez por ano em sua casa. Quantos complementaristas que acreditam em diferenças de papéis entre homens e mulheres não usam isso como uma mera desculpa para justificar os seus machismos mais pecaminosos? Homens que acreditam que divisão de papéis representa gradação de valor. É isso que acontece com namorados que nem sequer possuem um emprego, não têm um compromisso de fornecer provisão financeira, ainda não moram com a mulher a quem juram de boca amor eterno, mas exigem submissão de namoradas. Talvez jovens e homens de igreja não estejam criando guerras nucleares por causa de suas sexualidades deturpadas, mas certamente estão produzindo mal para muita gente. Os ideais bíblicos que definem uma masculinidade sólida estão relacionados a cuidado, a instrução espiritual, a amor sacrificial, a provisão e a entrega. Masculinidade fala de gentileza e servidão, a disposição proativa. Claro que temos muitas coisas para discordar e criticar no feminismo, mas não podemos fechar nossos olhos e negar que de fato há machismo no mundo, e machismo travestido de liderança na igreja. Não podemos justificar nossas imposturas masculinas e fugirmos de confessar nossos pecados a Jesus. Só nos tornaremos homens cada vez mais homens se formos homens mais parecidos com Cristo, aquele que era o verdadeiro homem. Não é só o feminismo que pode corromper a igreja, mas o machismo pode entrar sorrateiramente quando as nossas atenções estão todas voltadas para o outro lado. Devemos ser homens conscientes de nossas falhas, identificar nossas possibilidades de pecado e evitar aquilo que nos afasta de amar nossas esposas e amar as mulheres da forma que Deus ama, porque apenas homens bíblicos podem ser a verdadeira bomba que impacta e transforma o mundo.